Salmo de número 103, verso de número 1, para que você venha junto comigo e perceba o que a gente já estudou ao longo desse período. Verso número 1, leremos até o verso 18, que é o nosso intuito, né? 13 a 18, mas eu quero ler todo ele para que venhamos a fazer um apanhado aqui do que já lemos, melhor, do que já expomos nesse salmo precioso que tem tanto nos ajudado, tá bom? Salmo de número 103 diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, a partir daqui a nossa exposição. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Ó Deus, ajuda-nos a compreender a Tua santa e gloriosa palavra. Portanto, dá-nos a habilidade necessária para que cada versículo, cada palavra se tornem muito claras para nós. Que elas sejam compreensíveis, de fácil entendimento, e que possamos ajudar nessa tarefa. Que ela se torne clara e nos ajude nisso, Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor possa dar ao Teu povo a atenção necessária, a fim de que eles possam ser edificados. Paulo disse lá em Corinto 14, que a edificação passa pela compreensão. Se nós não entendermos nada, não seremos edificados em absolutamente nada. Mas se nós prestarmos bem atenção e entendermos, a edificação ocorrerá. Por fim, que Teu Espírito aqui presente aplique graciosamente Tua palavra em nossos corações, e que saiamos daqui colocando em prática cada lição que aprendemos, cada frase que aprendemos, tudo aquilo que o Senhor deseja que façamos. Ajuda-nos nisso. Nós Te rogamos agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, não sei se está dando para ver daí, porque estou tendo a impressão que está ficando cada vez mais difícil o nosso Data Show. Está chegando a hora da campanha do Data Show agora, né? Aparecendo a igreja, já falando aqui, deixa quieto, né? Está gravando e tudo. Mas olha só, irmãos, nosso tema dessa noite é sobre os que o temem. E eu tentei pensar, né, pensei nesse tema, exatamente pelo fato de que esse tema brota da ênfase que o Salmo aqui dá, que o texto aqui apresenta, nessa expressão o tempo todo. Se você prestou atenção, não só o texto que acabamos de ler, do verso 13 a 18, ele reiteradas vezes fala sobre essa questão daqueles que o temem. Mas se você percebeu, o verso de número 11, que nós já tratamos na semana passada, ele dá ênfase, ou melhor, ele cita, ele menciona isso aqui. Veja, final do versículo número 11, ele diz assim: assim é grande a sua misericórdia, mas é para com quem? Para com os que o temem.
Quando você chega na parte B do versículo número 13, nós acabamos de ler: assim o Senhor se compadece de quem? Dos que o temem. Quando você chega no verso 17, na parte B, ele diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre quem? Sobre os que o temem. E aqui é onde tiro exatamente a frase do meu tema dessa noite. Quando você chega no verso de número 18, ele diz assim, ó: para com os que guardam a sua aliança. Quem guarda a aliança do Senhor? São os que o temem. Continuando, ele diz: e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Quem são estes? Aqueles que o temem. Portanto, irmãos, a mensagem é para que você que teme possa pensar se realmente tem temido. Se você não teme, é melhor temê-lo, porque essa é a grande mensagem que esse texto está tentando nos comunicar. Famoso filósofo grego chamado Platão, ele disse uma coisa que eu acho muito interessante. Certa vez ele disse assim, dizem que a frase é dele: devemos seguir sempre o caminho que conduz ao mais alto. Devemos seguir sempre o caminho que conduz ao mais alto. E o caminho mais alto é o proposto por Deus, o Deus revelado na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Fazendo uma vez mais, antes de adentrarmos no nosso texto, a citação de um teólogo americano chamado A.W. Tozer, teólogo do século passado, que certa vez disse assim: loucura é buscar continuamente o certo no caminho errado. E essa verdade aqui exposta, muitas vezes pessoas desejam fazer o que é certo ou buscar continuamente o certo, mas a pena é que está trilhando o caminho errado. Trilhe o caminho certo, e aí continuamente o certo fará parte da sua história. E é por aí que a gente quer trilhar. Primeira coisa, sobre os que o temem, e a primeira coisa é que sobre os que o temem está o cuidado paterno de Deus. Sobre os que o temem reside o cuidado paterno de Deus. Veja, se não, verso número 13, veja o que diz, está lá. Olha o que ele diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Veja, o que não se pode perder de vista desse versículo número 13 é o tipo de misericórdia que aqui o salmista atribui a Deus. Note que aqui ele não diz como um homem se compadece de um homem, ele não diz como um rico se compadece do pobre, não é isso que ele está dizendo. Como o forte se compadece do fraco, como o liberto se compadece do preso, mas ele menciona aqui aquela compaixão que um pai mostra a um filho, porque simplesmente é a maior de todas. Ele não cita à toa aqui pai e filho. E aí, meus irmãos, Deus aqui é comparado a pais terrenos, eu entendo, porque não há talvez imagem terrena tão apropriada e que melhor expressa cuidado, carinho e amor como os laços de pais para com filhos. Eu não consigo encontrar outra coisa que possa demonstrar carinho, que possa demonstrar amor, que possa demonstrar tanto cuidado como o relacionamento de um pai para com o filho. E você que é pai sabe muito bem disso. Samuel, Renata acabaram de ser pai, Hannah, Lucas, Dantas acabaram de ser pai, sabem muito bem agora como é essa pura realidade. O pai se compadece dos filhos ignorantes. O que é que ele faz? Ele instrui. O pai se compadece dos rebeldes e o pai é longânimo para com eles. O pai se compadece dos doentes e ele consola, ele dá remédios, ele luta pela cura. O pai se compadece daqueles que estão caídos e ele o ajuda a levantar. É ou não é assim se você que é pai e age? É dessa forma que nós agimos, exatamente pelo fato de sermos pais e temos uma ligação impressionante para com os nossos filhos. Quando eles pecam e se arrependem, o Pai perdoa e o Pai Celestial faz assim também. Quando eles são injustiçados, o Pai quer fazer justiça. Ou seja, a grande verdade que o texto está tentando nos mostrar é que o Pai se compadece dos seus filhos, o Pai se compadece de nós. Queridos, se você é pai, sabe muito bem disso. Nós sentimos por eles, especialmente quando eles estão sofrendo. Algo muito impressionante. Eu particularmente me lembro muito bem, inclusive em alguns momentos em cerimônias de casamento eu tento mencionar isso. Eu me lembro um certo dia que o meu primeiro filho estava dormindo.
E com a dificuldade extrema no berço, ele dormia, mas com uma obstrução nasal terrível. Você notava que muitas vezes é como se ele ficasse sem fôlego. E naquele momento eu fazia uma oração a Deus. Sabe qual era a minha oração? Simples e objetiva, mas de um coração que estava sofrendo em ver o filho sofrendo. Eu disse: Senhor, passa a obstrução, passa a doença, passa a gripe dele para mim. Porque eu queria vê-lo dormir bem. Eu queria não vê-lo sofrer. Nós como pais gostaríamos de sofrer no lugar deles, gemer por eles, chorar por eles, se angustiar no lugar deles. Foi assim que Deus fez conosco. Cristo geme no nosso lugar, sofre no nosso lugar. Ele simplesmente é maltratado no nosso lugar, recebe a ira do Pai no nosso lugar, porque Ele exatamente age, Deus age como um pai para conosco. Embora tivesse que punir o seu precioso Filho. E igualmente sensível com relação a nós é o nosso Pai Celestial. Nós não adoramos a um Deus de pedra, escute bem isso, mas ao Deus vivo que é a própria ternura. Nesse momento Ele se compadece de nós, pois a palavra aqui, se você percebeu, ela está no tempo presente. Veja, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece, está no presente aqui. Então, meus irmãos, Ele nesse momento está se compadecendo de mim, de você. Hoje de manhã, como diz Lamentações de Jeremias, capítulo número 3, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mais uma vez ela se renovou na sua vida. Ele mais uma vez hoje se compadeceu de você. Agora observe, o salmista não só explica à guisa de comparação aqui o que ele já havia declarado, mas escute, ele também ao mesmo tempo mostra a causa porque Deus tão maravilhosamente continuamente perdoa os nossos pecados. Ele é misericordioso, vimos semana passada. Ele é gracioso, vimos semana passada. Ele é benigno, vimos semana passada. Ele é longânimo, também vimos semana passada. Sabe por quê Ele age assim comigo e com você? É por causa que somos os seus filhos, que Ele está dizendo no verso número 13. Mas claro, você sabe tanto quanto eu que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, que Deus é longânimo, que Deus é benigno com as outras pessoas também. Você sabe disso, porque senão ninguém existia mais, ninguém estava mais existindo, se Deus não fosse assim para com todas as pessoas. Mas você entende isso, e você entende o que eu vou dizer. É diferente o exercício da misericórdia, o exercício da graça, o exercício da longanimidade, o exercício da benignidade, feita a um estranho e feita a um filho. É bem diferente. Você dá comida a alguém que está precisando, dá comida ao seu filho, é diferente a maneira como você age com ele. Conosco, Deus age como filhos. Se distâncias gigantescas, e aí eu me refiro ao verso número 12, lembra do que ele disse? Verso número 12, quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então quando ele levanta aqui distâncias gigantescas como oriente e ocidente, dois extremos para falar que os nossos pecados nunca se cruzarão conosco mais para condenação. Quando ele fala disso, expressando o amor e a misericórdia de Deus no verso 12, ele também usa uma das formas gigantescas de demonstrar amor e misericórdia para com as pessoas, que é o verso 13, a intimidade familiar. Quando você quer falar de amor e de misericórdias infinitos, ele usou Ocidente e Oriente. E ele usou verso 13, a família, relacionamentos familiares, a intimidade de uma família. É outra forma de demonstrar amor gigantesco, misericórdia gigantesca. E como saber quem são os filhos de Deus? Apesar de aqui termos uma comparação, a gente também tem uma resposta. Veja, eu estou no verso de número 13, na parte B. O que é que ele diz? Como um pai se compadece de seus filhos, quem são os filhos? Parte B do verso 13. Assim o Senhor se compadece dos que o temem. O temor do Senhor, ou o temor ao Senhor é expresso quando subordinamos a vontade nossa à dele. Ou seja, tem aquele momento em que você decide ou está para decidir uma coisa, está para fazer algo, e imediatamente você também lembra o que Deus fala acerca daquele algo. Quem prevalece no fim da história?
Essa é uma das formas de você demonstrar temor ao Senhor. A minha vontade, ela é subordinada à dele. É a dele que prevalece sobre a minha. De modo que quando nós vivemos para ele, nós vivemos em obediência a ele. E esta é uma das coisas que o texto sagrado lá em João, capítulo 14, verso 21, nos ajuda a entender essa verdade. Quando Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, isto é, receberá a compaixão de meu Pai, a misericórdia de meu Pai. É exatamente isso que ele está tentando nos dizer. Como é que eu sei quem são os filhos? Os filhos não são simplesmente aqueles que dizem que são filhos, tem que ter exame de DNA celestial. E o DNA celestial é comprovado quando esse filho, ele ouve, pratica, guarda os mandamentos do Senhor. A sua vontade está debaixo da vontade dele. Conta a história aqui, uma história de experiência desse salmo, que foi bem interessante. Um capelão da marinha estava em um porto americano e visitou um marinheiro que parecia estar à beira da morte. Conta que esse capitão, ele falou gentilmente ao homem sobre o estado da sua alma e orientou a ele a se entregar a Cristo. Com uma maldição de forma imediata, o homem doente pediu para que ele fosse embora. O capelão então lhe disse que se ele morresse assim, ele estaria perdido para sempre, porque ele desprezava Deus, os mandamentos do Senhor. O homem ficou mal-humorado, fingiu que estava dormindo, e a visita foi repetida inúmeras vezes por aquele capelão, sendo igualmente mal sucedida. Finalmente, aquele capelão repetiu um versículo numa das suas últimas visitas àquele marinheiro, e o versículo que ele citou foi exatamente Salmo de número 103, verso 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E disse que quando ele falou esse texto, lágrimas começaram a correr dos olhos do marinheiro quando ele ouviu estas palavras. O capelão lhe fez uma pergunta muito objetiva, direta: se ele tinha alguém, quem sabe uma mãe, um pai religioso, que talvez teria ensinado a ele essa verdade. O homem interrompeu, ou melhor, irrompeu em lágrimas e respondeu: sim, a minha mãe há muitos anos tinha me ensinado estas palavras e também tinha orado a Deus pela minha vida. Desde então, aquele que havia sido um peregrino por terra e mar, veio essa lembrança avassaladora sobre a sua mente, do amor e do ensino de sua preciosa mãe, e naquele instante foi o momento da comoção do seu coração. Deus, à medida que você compreende que Ele é um Pai que se compadece, e se compadeceu de você por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo, é a grande verdade que você precisa saber nessa vida. Por que Ele se compadece? Essa é a pergunta. Por que Ele se compadece de você? Ou você acha que você é muita coisa, você acha que é a última coca do deserto, ou você acha que é extraordinário ou demais? Ele se compadece por uma razão, ela está no verso número 14, vá lá comigo, olha o que ele diz: por que Ele se compadece? Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Queridos irmãos, Ele se compadece porque conhece a nossa estrutura. Afinal de contas, foi Ele quem nos fez. Isso é uma citação de Gênesis, capítulo número 2, verso número 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E pó aqui, ela simplesmente tem um sentido no Salmo, ela traz a imagem de algo frágil. Agora escute, neste sentido, portanto, a fragilidade do ser humano também é a causa da compaixão de Deus. E aí, à medida que você começa a enxergar a sua própria fragilidade, menos você confiará em si, mais você confiará naquele que exerce misericórdia para com estes que são frágeis. Portanto, Deus lembra o frágil começo do homem. Ele foi criado do pó, capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Bem como o atual estado frágil do homem, e trata o homem em consonância com seu conhecimento e amor. Deus sabe como nós somos. A realidade
realidade em que nos encontramos, e sabendo disso, Ele nos trata com amor e com misericórdia. A primeira lição que eu quero que você compreenda é que os planos de Deus levam em conta a nossa fragilidade. O que é que isso tem a ver com a minha e com a sua vida? Tudo. Não esqueça que Ele conhece a sua estrutura. E o que é que isso quer dizer para mim e para você? Que o Pai Celeste nunca nos sobrecarrega. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente fica dizendo para a gente mesmo: ah, Senhor, eu não vou aguentar mais. Não é nem errado a gente dizer isso, porque os salmistas, eles escancaram a porta do coração. Mas Ele está nos mostrando que o Pai Celestial nunca nos sobrecarrega. Na verdade, Ele nos dá as forças de que precisamos para nós vencermos as batalhas, as dificuldades e as dores que nós enfrentamos a cada dia. Por que a gente pode dizer isso? Porque Ele leva em consideração a nossa estrutura e a nossa fragilidade quando faz os seus planos para a nossa vida. Quando Deus nos planejou, quando Deus planejou determinadas coisas para a nossa vida, Deus não deixou de lado a nossa fragilidade. Não, Ele planejou sabendo muito bem a sua estrutura, a minha fragilidade. E os seus planos estão exatamente pensados, levando em consideração a nossa fragilidade. Escute, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Não pense que Ele está dando uma bola fora nos planos que Ele pensou para nós. Ele sabe muito bem, Ele conhece a nossa estrutura. A Septuaginta foi uma tradução grega do Antigo Testamento, e ela apresenta esse versículo de uma maneira muito interessante. É como se fosse uma petição a Deus, mais ou menos assim, verso 14: ó Senhor, lembra-te que somos apenas pó. Senhor, quando o Senhor for agir comigo, por favor, não se esqueça que o velho aqui é pó, que esse aqui é pó. Lembre-se da minha fragilidade. Então aplica a nós o teu amor eterno. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que eu penso que aqui o autor, o salmista, está querendo nos mostrar? É muito parecido como um médico sábio que considera a condição de seu paciente. E o que é que ele faz? Ele prescreve a medicação adequada. Por quê? Porque ele conhece a estrutura do indivíduo. Ele sabe que se uma dosagem mais alta pode dar errado, uma dosagem mais baixa não vai ter o efeito correto, mas aquele apropriado para aquela pessoa vai ser ideal. Ele é o médico dos médicos que dosa da maneira certa exatamente os medicamentos que tomamos ao longo da vida. Ele nos conhece, conhece a nossa fragilidade. Pule para o verso 15, olha o que ele diz, verso 15: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Duas metáforas aqui do Antigo Testamento, que são comuns no Antigo Testamento. Elas são aqui utilizadas exatamente já para falar o que ele também falou no verso número 14. Ela vem para ilustrar aqui a fragilidade e a temporalidade do homem, a relva e a flor. Primeira metáfora, a relva. Relva é exatamente um gramado, é aquela erva rasteira que se espalha por um terreno. Quando o agricultor vai plantar, via de regra ele tira a relva, tira esse gramado aí. Ou então ele queima a relva, ou também ela pode secar em virtude do sol, e ela vem e seca rapidamente. Então a relva, ela brota, mas rapidamente ela morre. A segunda metáfora é a metáfora da flor do campo. Lembre que Jó uma vez disse assim, Jó capítulo 14, verso 2, ele diz assim: nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Veja uma coisa super interessante aqui, que eu estava pensando nisso quando eu estava preparando essa minha meditação com os irmãos. Veja, o texto, verso número 15, não diz que é uma flor do jardim. Interessante essa observação. Que tipo de planta ele está dizendo aqui? Que tipo de flor? Ele está dizendo que é a flor do campo. Sabe por quê? Porque a flor do jardim em geral, ela é selecionada, ela é bem cuidada, ela é protegida pelo muro, ela é protegida pelo dono, e se o dono tiver uma condição melhorzinha, ela é protegida ou cuidada por um jardineiro. E aí a flor do campo, ou já a flor do campo, a qual a vida é comparada aqui, ela
ela aqui está exposta aos ventos frios, assim como aos ventos quentes. Ela está exposta às queimaduras do sol, ela está passível de ser arrancada, ela está passível de ser comida por bichos, pisada pelos animais do campo. Portanto, a vida do homem é a comparação. Ela pode ser abreviada por 1000 acidentes que aconteçam. Ele deixa isto claro no versículo seguinte, né? Ele vai deixar claro. Mas observe a parte B do versículo 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. A flor floresce, você sabe muito bem disso. E floresce de forma bela e vigorosa. Se nenhum acidente inesperado acontecer, a flor chega ao seu apogeu, ela chega ao seu vigor, ela chega à sua beleza, ela triunfa por alguns momentos. Da mesma maneira acontece com o homem. Embora o seu progresso seja mais lento, embora os períodos do seu crescimento, do seu declínio, eles também são diferentes como a da flor, mas é comparado no quesito de brevidade. Se o homem escapa dos perigos que ameaçam os seus primeiros anos, logo ele chega à maturidade e plenitude da vida. E se ele escapar dos acidentes, ele decai por conta da idade, e aí vai chegando exatamente a idade, a velhice, e por aí ele vai ficando mais frágil. O fato que ele quer dizer aqui é que a vida humana, ela é frágil, curta e rápida, tal como a relva, tal como a flor. E muitas vezes, quando ela floresce em todo vigor, às vezes algum acidente acontece e ela é cortada. Leia-se aquela cantora que caiu lá no avião. No ápice, no clímax, jovem, inesperadamente, toda uma nação é surpreendida por essa notícia trágica. A vida é rápida e muitas vezes acontecem coisas inesperadas. Isso me faz lembrar muito, eu já contei isso algumas vezes aqui, isso me faz lembrar muito a virada de um dos anos que passamos na nossa igreja quando ainda estávamos lá no Catolé. A gente costumava ir fazer o culto 10 da noite, 22 horas, meia-noite, nós virávamos o ano, orávamos, confraternizávamos, visitávamos nossos familiares. Voltávamos para a igreja em meio ali 2h30, 3 da manhã, todo mundo ia para lá e ficávamos lá, tinha churrasco, comida, brincávamos, conversávamos, um momento de maravilhosa comunhão. Findávamos às 6 da manhã, 7 no máximo, tomando café, todo mundo ia embora para casa. E me lembro como hoje um rapaz que fez encontro de jovens lá na nossa igreja e nós conversávamos na madrugada. Batemos um papo muito interessante e ele disse: pastor, olha, eu quero ainda conversar com o senhor, quero falar um pouco do meu desejo de aqui permanecer na igreja. E eu disse que seria um prazer e conversamos, até que ele disse: olha, infelizmente já era por volta das 5 e pouco da manhã, eu não vou poder ficar porque eu estou indo para João Pessoa agora pela manhã, meus pais já estão vindo me pegar. E aí de fato aconteceu, nos despedimos e combinamos de quando ele retornasse a conversa pudesse prosseguir. Só que às 13 horas e alguns minutos, recebo um telefonema por parte da mãe do nosso irmão Emanuel, aos prantos surpreendida, porque aquele rapaz, nenhuma das praias de João Pessoa foi tomar banho de mar. O mar o levou e ele não voltou. Aquele rapaz, no dia 1º de janeiro, perdia a vida afogado. Quem de nós é capaz de ter a certeza que domingo que vem aqui estaremos? A vida é rápida, curta e surpreendente. Verso 16, isto vai ficando ainda mais claro. Ele diz assim, verso 16: pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Quando a flor alcança o seu vigor, vem um vento e logo se vai.
O vento derruba as folhas, o vento faz com que a flor dê fim e ela retorna de novo para a terra, que foi o lugar de onde ela brotou. O homem é exatamente assim. Quando morre, ele tem um lugar que é ocupado por outra flor, e com o tempo ela vai sendo esquecida. É o que diz a final aí do verso número 16. É provável que aqui se refira a um vento quente do deserto, que de fato, quando ele batia nas plantas, nas flores, ele ressecava a flor rapidamente. Alguém certa vez, estava lendo isso, não me lembro onde foi, mas descrevia que centenas de turistas, pessoas que estavam numa caravana do deserto, elas foram asfixiadas instantaneamente pelo calor e pelo pó da areia lá, que é muito comum no deserto. E esse tipo de vento aqui, que é provável que está aqui em cena no verso número 16. Escute, não é preciso uma foice, não foi preciso uma enxada, não foi preciso uma tempestade, não foi preciso um ciclone, não foi preciso um furacão, não. Simplesmente um vento pode fazer a flor desaparecer. E isto aqui é para expressar mais uma vez que a flor, que o homem é extremamente frágil. Pega um vírus, de repente passa uma semana, já nem aqui mais está. Frágil. Minúsculo, microscópico, é capaz de levar alguém. E aqui Deus nos mostra um novo aspecto desta analogia, lição de número 2 para a gente. Deus cuida de seres frágeis como nós. Deus cuida de seres tão frágeis como nós. Você percebeu que o início do Salmo, ele estava dizendo exatamente sobre isso, o cuidado de Deus sobre nós. Qual é o início do Salmo? Está lá, verso de número 3. É Ele quem cura todas as tuas enfermidades. É porque você não tem em si mesmo capacidade para isso. Então Ele sabe da sua estrutura. Ele sabe quem você é e cura você das enfermidades. Verso 4, quem da cova redime a tua vida. Ele sabe que você não tem como se sair da cova, da situação delicada em que sua vida está correndo sério risco de morte. Exatamente por saber dessa verdade, é Ele que redime você da cova. Porque você é frágil. Que você é frágil, você não tem como salvar a si mesmo, e sendo assim, você olha para todas essas coisas, e Deus está lhe coroando, verso 5, de graça e de misericórdia. Deus cuida de coisas tão frágeis como as flores, né? Quão maior é o seu cuidado para com os seus filhos. É exatamente sobre isso que ele também está falando. Então, em primeiro lugar, sobre os que o temem, o que é que acontece? Está o cuidado de Deus sobre eles. Você teme ao Senhor? É sobre você que Ele está falando. Ele cuida de você. Segunda coisa, está a misericórdia eterna de Deus. Sobre os que o temem, está a misericórdia de Deus. Veja que Deus avalia isso e se compadece de nós. Eu estou no verso 17. Veja o que ele diz, verso número 17. Ele diz assim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Veja, diante da nossa fragilidade, louvado seja Deus pelo mais aqui, pelo contraste, pela adversativa que ele insere aqui. Diante da sua fragilidade, deixa eu dizer a você, por que você não se dissolve nessa vida? Por conta do mais. Como, irmãos, é vasto o contraste entre a flor que seca e a eternidade de Deus. Depois de ter mostrado a total fragilidade da humanidade, ele acrescenta uma consolação aqui mais do que oportuna, a saber, o homem como a Eva perece, enquanto a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. É isso que ele está dizendo aqui. Sabe qual é a beleza dessa grande verdade do verso número 17? A beleza disso aqui é que, se você teme ao Senhor, é que em nenhum dia de sua vida você ficará sem misericórdia. Mesmo quando você achar que a misericórdia não está presente. Ele diz assim, eu não estou vendo misericórdia nenhuma, Senhor, na minha vida. A misericórdia está imperceptível, mas ela está lá.
E é por isso que você já não sucumbiu de primeira naquela situação que você está enfrentando. Eu posso até achar que não, mas ela está lá, porque a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade. Sua vida vai embora e a misericórdia de Deus continua presente na nossa caminhada. Isso aqui é belo demais. Porque compaixão, quando a gente passa uma situação delicada na vida, uma das melhores coisas é alguém que se compadece de nós. Quem está passando fome na rua, quem se compadece, ele é muito grato, é uma bênção do céu. Quem está precisando de uma ajuda, de algo imediato, assim, de algo entre vida e morte, e alguém chega junto para auxiliar, aquilo é uma das maiores bênçãos, quando alguém se compadece de outro. Deus se compadece de nós todos os dias da nossa vida e da pós-vida, de eternidade a eternidade. Quão longa e duradoura é a misericórdia de Deus com o seu povo. É mais longa que a vida deles, ela jamais cessará. E eu estou na lição de número 3, é que Deus é uma fonte inesgotável de misericórdia ao longo de toda a sua vida. Isso traz consolo e conforto ao seu coração. É saber que hoje tem misericórdia. Amanhã, não sei o que eu estou enfrentando, estarei enfrentando amanhã. Talvez você saiba mais ou menos o que enfrentará amanhã. As dificuldades que você enfrenta, as dores que você sente, as lágrimas que você derrama, as mais variadas situações da sua vida. Eu posso ter a certeza, à luz do Salmo de número 103, verso 17, que a misericórdia que apareceu hoje, aparecerá amanhã, aparecerá terça, aparecerá quarta, aparecerá quinta, aparecerá sexta, aparecerá dezembro, aparecerá em 2022, aparecerá no próximo século. Eu não vou estar lá, mas ela vai estar, porque a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Observa a descrição daqueles a quem a misericórdia alcança. Veja, ou a quem a misericórdia pertence. Eu estou na parte B do verso 17, quando ele diz assim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Mas sobre quem? Sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia é para sempre. A misericórdia que nunca vai se acabar. Escute, não é sobre todos. Essa é a bronca. É que a misericórdia eterna não será sobre todos. O que é que isso implica? Implica que em algum momento da história, algumas pessoas não terão misericórdia da parte de Deus. É exatamente isso que o texto está tentando nos colocar. A misericórdia não é sobre todos, senão o texto está errado aqui. Mas é sobre os que o temem. Obviamente, aqueles que não o temem viverão um determinado momento, que isso pela Escritura é a eternidade pós-vida. A eternidade pós-vida sem Cristo é a eternidade da vida sem misericórdia da parte de Deus. E, irmãos, como eu sei que eu o temo, e essa é a resposta que você precisa saber, se você está temendo de que um dia você pode ser um grupo, um destes que faz parte desse grupo, que em algum momento vai viver sem a misericórdia de Deus. Como eu sei que eu o temo? Ter temor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador, como Senhor, como Salvador. Eu temo a Ele quando eu levo em consideração o que Ele manda, fazendo uso de palavras que são muito comuns no nosso dia. Quem teme a Deus não diz assim, meu corpo, minhas regras, não diz assim. Quem teme a Deus diz, meu corpo é teu, a regra é tua, e eu estou simplesmente para obedecer ao Senhor. Lembra? Me submeto à sua vontade. Esse é o que teme ao Senhor. Isso é temer a Deus. Eu devo temer mais a Ele do que aos homens. Eu temo a Deus quando penso em consonância com o que Ele diz, bem como me comporto como Ele manda. Escute, uma outra forma de mostrar temor ao Senhor é servindo ao Senhor. Eu temo e expresso meu amor a Ele, como nós já falamos, João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me teme. Porque quem ama teme ao Senhor, este é o que me ama. A questão principal é exatamente essa, e é a lição de número 4. Nós o tememos. Você teme a Ele? Se sim,
eu quero dizer uma grande notícia para você. Você pode ter a certeza de que o olhar do amor paterno de Deus jamais será removido de nós. E isso ocorrerá agora e por toda a eternidade afora. Verso 17, parte final, ele diz uma coisa ainda interessante. Ele diz: e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Escute, desde que os nossos filhos sigam os passos de piedade dos seus predecessores, que guardaram a palavra de Deus, dos seus pais, eles também terão misericórdia da parte de Deus. A misericórdia e a justiça de Deus haverá de acompanhá-los. E aqui eu quero extrair a minha quinta lição, e eu espero que isso aqui seja muito, muito, muito importante para você que já é pai. A lição é: esteja tão comprometido com o relacionamento de seu filho com Deus, como você está comprometido em torná-lo um profissional bem-sucedido. Muitos dos pais estão pensando o que é que seu filho vai ser. Nos 2, 3 anos, 4 anos, filhinho, veja, compra estetoscópio, compra jaleco, já vai comprando algumas coisas, especialmente algumas profissões que ele sabe que rentalmente será bom para o filho e para ele. Então já começa a incutir determinadas coisas, leva para a escola, paga uma escola cara, e investe no inglês, investe em muitas coisas, em atividades para ele, e sonha que os seus filhos sejam bem-sucedidos profissionalmente. Está errado? Não. O que é que está errado? É quando você despreza o que é mais importante na vida de seus filhos. O que é que você despreza? Muitas vezes fazer dele um filho de Deus, fazer com que ele seja um servo de Deus, fazer com que ele tema mais a Deus e tenha mais prazer em Deus, tenha mais desejo em ser um servo de Deus do que ser um profissional bem-sucedido. Sabe por quê? Porque se ele for um servo de Deus, tema a Deus em todas as coisas, ele será um profissional bem-sucedido, porque não existe profissional bem-sucedido se de fato ele não teme a Deus. Se seu filho temer a Deus, ele vai ser um bom profissional. A primeira coisa que você deve se esforçar ao máximo, investir ao máximo, é exatamente fazer com que o seu filho seja um filho de Deus. Esteja mais comprometido em em fazer dele um filho de Deus. Veja que se isto for bem realizado, será uma bênção para você e seus filhos. Veja o que o texto está tentando nos mostrar. Será uma bênção para os seus netos, será uma bênção para os seus bisnetos, porque ele diz assim: filhos dos filhos. Ou seja, isso será uma bênção para as futuras gerações de sua família. Às vezes a gente está preocupado em deixar uma boa herança financeira para os nossos filhos, quando na verdade a maior herança que você poderia deixar para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai, é exatamente o Deus que salva, que redime e que tem um encontro marcado com você e com eles na eternidade afora. Esse é o maior presente que você poderia dar. Em seguida ele enfatiza, estou no verso 18, observe lá, ele diz: para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Escute, a promessa da misericórdia do Senhor envolve condições, não deixa de ser graça, envolve condições. É o que ele está dizendo, verso número 18, é para um público específico aqui, é para um público-alvo. O texto diz: é para com os que guardam a sua aliança. E ele diz mais: é para aqueles que se lembram dos seus mandamentos e os cumprem. Oh, irmãos, eu queria que você pudesse escutar isso, mas escutar com muito temor no coração. O que é que você tem lembrado dos mandamentos do Senhor, mas não tem cumprido? Veja, os mandamentos do Senhor, eles devem ser lembrados, mas não simplesmente para fazer figuração na nossa mente, é para que eles sejam praticados. A sexta lição que eu quero trazer para você é que em cada lembrete dos preceitos, mandamentos do Senhor, nós temos um chamado a praticá-los. O que você está tendo aqui nessa noite é um lembrete do céu, mas não é para simplesmente lembrar, é para lembrar e praticar aquilo que você está lembrando aqui. Observe que Davi informa que ninguém é filho genuíno de Deus, senão aqueles que reverentemente obedecem à sua palavra. Escute, o compromisso externo, isso é verbal, ele é totalmente insuficiente sem obediência.
Diz assim: eu sou filho de Deus, eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Você escuta a rodo por aí. Sem obediência isso é insuficiente, porque é exatamente isso que percorre a Bíblia toda. Se você observar, de Gênesis a Apocalipse, só 3 exemplos. Deuteronômio capítulo 30, verso 14. Veja o que diz lá: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Não é para que você possa simplesmente guardar no coração, lembrar, ou assim dizer para as pessoas, não. Elas foram dadas para nós, para que nós venhamos a cumpri-las. É para cumprimento. Segundo o texto, está lá, 1 Coríntios capítulo 7, verso 19, ele diz: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Você pode ser batizado, você pode ter carteira de membro, você pode ser membro da Congregacional Zona Sul, você pode ser pastor, presbítero, diácono, apóstolo, pai apóstolo, o que for. Sem a prática, isto é insuficiente. Como diz o texto, não é nada. É só falsa ilusão, é só falsa segurança, porque muitas vezes nos apegamos a essas coisas. Não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer que você cumpra. Por isso que João, escrevendo lá no capítulo, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18, ele diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O que é que ele estava dizendo? Você não deve amar simplesmente dizendo eu amo ao Senhor, só de ouvir tua voz, ah Senhor. Ele não está tão preocupado com língua, porque é fácil de assim fazer. O que ele está mais preocupado é que se há harmonia entre confissão e prática, entre culto e vida, entre domingo e segunda. É isso. É sobre isso a ideia de praticar. Portanto, veja que os verdadeiros adoradores, isto é, os genuínos filhos de Deus, não somente conversam sobre os preceitos, mandamentos do Senhor, mas os cumprem. Isso se chama obediência. E é sobre isso que ele está falando. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Conta a história que trabalhadores estavam explodindo a rocha de um castelo. Alguns dizem que essa história é de fato real. E esse castelo ficava perto de um parque onde crianças e pais costumavam a brincar. E a história conta que aqueles homens, para destruir aquela rocha do castelo, eles acenderam dinamites ao redor dela e fizeram alguns isolamentos na área. Eles, depois de preparar tudo isso, eles acenderam a dinamite ou as dinamites. E uma explosão era esperada a qualquer momento. Todavia, de repente, inesperadamente, uma criancinha consegue romper as partes que estavam ao isolamento. E ela está correndo exatamente pela grande muralha do penhasco, e indo diretamente onde as dinamites estavam lá colocadas. A qualquer momento haveria uma explosão. Os homens começam a se desesperar sem entender como é que ela pôde romper. Na verdade, ela passou por baixo de uma cerca que eles tinham colocado. E ela corria exatamente para ali. Os homens ficaram desesperados, gritando. E isso aqui foi misericórdia, porque eles estão compadecidos da situação daquela garotinha. Mas com o terror dos gritos, eles alarmaram e confundiram ainda mais a bichinha, que quando olhou assim, ela ficou com mais medo e começou a correr com medo daqueles homens. E aí o desespero foi maior. A esta altura, o pai daquela garotinha estava acompanhando ali, percebeu que era sua filha. E ele tinha ali aquele momento crucial, sem saber que aquelas dinamites estourariam a qualquer momento, ou melhor, sabendo que aquelas dinamites estourariam a qualquer momento. O perigo era imediato, a qualquer hora aquela garotinha viraria pedaços, carne moída. Ele simplesmente gritou do fundo do seu coração:
minha filha, venha até aqui. E quando ela olhou, ele abriu os braços. Isto aqui é graça. Instantaneamente, os pés rápidos daquela garotinha pararam, olharam para ele de braços abertos, e ela correu para os braços do pai, com um sorrisão e com lágrimas nos olhos, porque percebeu que o pai estava morrendo de chorar também. Ela se afastou cada vez mais do perigo, e não só do perigo, também da tragédia. E ela não parou até que se chocou com o peito do pai. 3 segundos após o abraço, a explosão aconteceu. O que é que eu quero dizer para você com isso? Sobre os que o temem, repousa a segurança de que estamos nos braços do Pai. São e salvos, porque um dia nós atendemos a voz do nosso Pai, que de braços abertos disse assim: venha. E com um sorriso no rosto, com lágrimas nos olhos, eu fui. E você talvez também foi. Mas se você não foi, deixa eu encerrar com uma frase para você. Spurgeon certa vez disse, um famoso pregador batista, ele disse: é tolice nos divertirmos enquanto nosso destino eterno está por um fio. Escute, nunca descanse enquanto não tiver a certeza que verdadeiramente você teme a Deus. Antes da explosão final, o Pai lhe chama de braços abertos. Corra e desfrute da misericórdia que Ele já dá hoje e que dará para todo sempre. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja, Senhor, para todo sempre. Queremos louvar-te, porque um dia o grito, o teu chamado foi nítido aos nossos ouvidos. A tua voz foi clara. Haveria um estrondo. A explosão pode acontecer a qualquer hora. A flor pode ser ceifada pelos acidentes comuns da vida. A qualquer momento, o pior pode acontecer. Mas hoje ainda estamos aqui. Isso é um presente do céu. Hoje o Senhor nos chama. Hoje a tua misericórdia se faz presente. Hoje o Senhor tem estado conosco, chamando-nos. E se ouvirmos a tua voz, corramos para os teus braços de amor. Aqueles que porventura, Senhor, ainda não abraçaram o Senhor, aqueles que tão somente apenas dizem que amam o Senhor, mas na prática não externam amor algum, porque o Senhor é tão somente uma nota de rodapé, às vezes num fim de semana. Não há relacionamento contigo, não há conversa contigo, não há diálogo, não há leitura da tua palavra, não há oração, não há desejo de relação contigo, não há simplesmente um relacionamento de temor a ti. Mas Senhor da glória, aqui não estamos à toa, não caímos aqui de paraquedas, é propósito teu estarmos aqui. E estas verdades bradam no coração, inclusive daqueles que estão se relacionando, ou pelo menos pensam estar se relacionando contigo, de maneira que não tem um real relacionamento contigo. Chacoalha, Senhor, desperta-os, faça com que eles possam perceber que eles não têm tido relacionamento real contigo.
estão cumprindo talvez ritos religiosos, sem qualquer deleite, sem qualquer entusiasmo, sem qualquer diálogo. Aplica, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações e faça com que venhamos a desfrutar hoje e amanhã da misericórdia Tua, que hoje uma vez mais se revelou a nós. Corra para os braços de Cristo, corram para os braços do Pai. A dinamite ainda não estourou, o fim dos tempos ainda não chegou, a porta da arca ainda não fechou. Corra, corra, corra para os braços do Pai. Assim nós te rogamos, Senhor, assim como também te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nesse instante eu queria convidar os queridos irmãos Samuel e Renata para que possam vir aqui, púlpito, onde faremos a apresentação da pequenina Rafaele. Cuidado, pelo amor de Deus, nessa escada aí. E venham até aqui em cima. Queridos Samuel e Renata,